Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip, vamos falar sobre o campeonato italiano. A Napoli conquista o título pela quarta vez e desta vez, assim, um time que no início da temporada perde Victor Osimhen, né, que entra em desacordo com a diretoria, quer sair, acaba indo para o Galatasaray por empréstimo e no meio da temporada perdeu o Kvaratskhelia para o PSG sem repor a altura, deixando Antônio Conte muito frustrado. A janela de transferências era cheia de jogadores que, a maior parte, desacreditados, como é o caso do Romelu Lukaku, do Scott McTominay, que foram obviamente fundamentais para essa conquista e hoje marcaram os gols que deram um título à Napoli, né? Vale lembrar que o McTominay teve um fim de temporada maravilhoso, sempre foi bom jogador, né? Mas é aquele negócio, sendo mal utilizado no United, não dava para ver tanto da qualidade dele, né? E aí a gente também tem Billy Gilmour, David Neres, né? Mas era nítido que a Napoli teria um elenco mais fraco, porque perdeu, assim, dois jogadores estelares para ter ali jogadores que podem agregar e ajudar, né? Tipo, a quantidade de gols que o Osimhen marcou sozinho naquele título do Scudetto com o Spalletti supera gols e assistências somados do Lukaku nessa temporada. Não é a mesma coisa. Então, é aquele negócio. E esse time que já tinha Osimhen e Kvaratskhelia na temporada passada terminou em 10º, né? A gente vê que a diferença de um grande técnico, né? O Spalletti deixou uma campanha de 90 pontos e a Napoli foi para 53 temporada passada. Teve 3 técnicos, o Rudi Garcia, o Walter Mazzarri, se não me engano o Santi Calzona, que foi o último. Então, assim, foi um desastre a temporada passada da Napoli e contratar o Antônio Conte era pelo menos garantia de uma melhora a ponto de brigar por top 4 na minha visão. Título, isso me surpreendeu demais, porque é aquele negócio, né? Elenco não tem tanto quanto a Inter de Milão, para mim não tem igual o Milan, para mim o elenco do Milan é melhor do que o da Napoli, não tem elenco igual a Juventus, mas ter técnico é tudo, né? E assim, não estava jogando nenhuma competição continental, isso dava um foco maior na Série A italiana. Mesmo assim, teve que lidar com uma profundidade muito baixa de elenco, a gente teve que ver muitas lesões também atrapalhando, falta de reposição. O próprio Conte ainda não garante a permanência para a próxima temporada pelo aspecto de que assim, ele quer investimento, ele quer reforços, ele é um técnico ambicioso, ele não gosta de estar em um lugar que não tem a mesma ambição de vitória que ele tem. E aí a gente vê essa temporada da Napoli, esse é o tipo de cara que eu falo, deem o que ele quer, porque assim, é impressionante, né? Esse tipo de campanha, a Napoli sai daquela defesa problemática para a melhor defesa do campeonato, apenas 27 gols sofridos. O ataque longe de ser extraordinário, só 57 gols marcados, mas a verdade é, ali não tem hoje ninguém extraordinário para jogar no ataque da Napoli. Teve o Kvaratskhelia no primeiro semestre, mas foi só isso, né? E o nível que a Napoli jogou, né? Tipo, aproveitando as oportunidades, numa parte do tempo conseguindo vitórias não muito chamativas, mas conseguindo um trabalho bem feito, né? E olha que começou o campeonato uma derrota terrível de 3-0 para Hellas Verona, mas fato é que assim, a Napoli, ela também se beneficiou porque o Antônio Conte, ele foi um técnico extremamente maleável e é uma lição para o jumento do Rubem Amorim. Eu tenho que falar desse jeito, né? Porque o cara acabou de perder uma final continental, ele assumiu o clube a 4 pontos da zona da Champions e termina a temporada no momento a 27 pontos dessa zona, e ele fala que não vai mudar, entende? É como se ele não tivesse culpa do que está acontecendo com o United, fosse culpa só do elenco, né? Ah, porque o elenco não se encaixa no meu esquema, ok. A Napoli não se encaixava com os 3 zagueiros do Conte. Um Conte que é um técnico muito mais cacife do que o Rubem Amorim. Tem que ser muito doido para colocar o Rubem Amorim acima de um Conte que já ganhou 3 Scudettos com a Juventus, uma com a Inter de Milão, ganhou a Premier League, quebrando na época o recorde de vitórias com o Chelsea na temporada de estreia. Assim, o Conte, ele tem uma história gigante no futebol e ele sempre foi um gardo defensor do seu esquema de 3 zagueiros, seja o 3-5-2 ou seja o 3-4-3. E até nisso ele tem mais maleabilidade, ele sabe alternar mais essas formas de 3 zagueiros. E a verdade é que a Napoli não tem os alas, a Napoli não tem jogadores para jogar pelos lados, como ele já teve na Inter de Milão com o Hakimi e até mesmo no Chelsea com o Moses e o Alonso, que foi um milagre ele ter conseguido extrair tanto futebol deles. E ele fez uma coisa que assim, eu não esperava, mas ele fez. Ele foi pro 4-3-3 e pro 4-2-3-1. Ele saiu da zona de conforto. Ele saiu do seu planejamento inicial para extrair mais resultado de seus atletas. E é campeão italiano.
É uma demonstração de que o técnico estúpido e o técnico teimoso, ele vai afundar o time para ficar com as suas convicções e vai sair cantando de galo. O técnico inteligente, o técnico que quer a vitória, que vai lutar por ela, ele vai arrumar soluções também. Porque assim, na Napoli não dá para mudar radicalmente o elenco. Não é um time que tem lá condição de investir tão pesadamente. Agora, com as vendas do Kvaratskhelia, do Osimhen, e obviamente com o dinheiro que vai entrar da Champions, do título do campeonato, entende? Quem sabe não há mais recursos para contratar. Vai depender também do De Laurentiis abrir o bolso. Mas fato é que assim, a Napoli estava ali naquela situação, não era o melhor elenco, e o cara deu um jeito. Ele montou a maneira do time sair ganhando mais pontos possíveis, e ele conseguiu um ganho de 29 pontos em relação à campanha da temporada passada. 29 pontos. A Napoli 82 pontos nessa temporada, 53 na temporada passada. Ele ficou a 8 pontos da campanha do Spalletti. Como eu disse, tinha um Osimhen e o Kvaratskhelia nas suas melhores versões. Então assim, é nesse nível o trabalho que conseguiu o Antônio Conte. Ele se adaptou. Ele foi lá e mudou a forma dele de jogar a tradicional para conseguir os melhores resultados possíveis e sair o campeão do Scudetto mais uma vez. Esse é um gigante. Esse é um técnico que você tem que dar todo o respeito. Muita gente pode não colocá-lo numa prateleira muito alta, mas eu coloco. Para mim é um técnico de primeira prateleira, é um cara extremamente inteligente e um vencedor nato, e por isso que consegue esse título histórico, vencendo a Inter do Inzaghi, que era mais elenco, vencendo a Juventus, vencendo a Atalanta, vencendo todos os times que muita gente badalava mais que a Napoli, mas a Napoli leva. E agora resta a dúvida, né? A Napoli vai investir mais em Conte, vai trazer alas, vai trazer jogadores mais qualificados. Já tem rumores de que eles querem contratar Kevin De Bruyne e assim, pode ser que ele aceite. Será que ele vai querer trabalhar com Antônio Conte, né? Tem rumores crescendo aí de reforços. Quem sabe a Napoli não monte um time ainda mais interessante e divertido de acompanhar na próxima temporada. Eu acredito assim que se investirem no Conte, a tendência é continuar muito competitivos, né? E eu acho assim, o Conte não fugiu de um grande desafio. Herdou a Napoli numa situação muito ruim e conseguiu aí mais um Scudetto para um currículo já brilhante. 6 campeonatos de pontos corridos na conta do técnico italiano. É de se respeitar demais, mas demais mesmo, né? Eu, como torcedor do Chelsea, fico muito triste que ele não recebeu esse voto de confiança após aquela temporada mágica, né? Fizeram aquela janela fedorenta para ele lá, com contratações terríveis. E assim, se tivessem dado os reforços que ele queria, os reforços que ele merecia, eu acho que o Chelsea ainda estaria com um trabalho fantástico dele, né? É uma personalidade difícil? É obviamente difícil, mas é difícil porque quer ganhar. E não é difícil só porque tipo assim, ele é um cara chato, irritante, ok, mas assim, é porque ele deseja muita vitória, ele não se contenta com pouco. E esse é o tipo de técnico que você tem que respeitar muito. O cara quer vencer e vencer, e ele consegue aí um título que era completamente inesperado. Eu não acho que a Napoli seria campeão italiano só porque o Conte era técnico no início da temporada. Eu ainda dava favoritismo grande à Inter de Milão, mas vem a surpresa e é muito bem-vinda, é uma das campanhas mais legais do ano. E assim, o Antônio Conte só para mim não ganha o técnico do ano porque o Hansi Flick, né, acho que vai vencer, até porque o Barcelona teve uma temporada de mais impacto, mas visto o contexto, ele também merecia muito, pelo menos a indicação ele tem que ter. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e parabéns a Napoli pelo tetracampeonato da Scudetto. Então, até a próxima, pessoal!